pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos quebrar uma crença aqui nesse vídeo, que é o seguinte: eu vou provar para vocês que vocês não precisam ter anos de experiência para ganhar de 6 a 15 mil na engenharia civil. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o porquê, como que isso é possível, melhor dizendo, e eu vou trazer fatos aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aí, ó, mais um programa do Segundom com a Mari. E conforme eu falei aqui para vocês, né, o tema de hoje é: você não precisa ter anos de experiência para ganhar de 6 a 15 mil na engenharia civil. Então, já estou afirmando isso. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, né? O que acaba acontecendo? Quando a gente fala ter anos de experiência, as pessoas pensam que, na verdade, criam, né, uma ilusão. Não uma ilusão, mas é questão de fatos que acontecem, mas eu vou explicar melhor aqui para vocês. Mas a gente acaba criando essa conscientização de que engenheiros que são muito mais experientes são os que ganham bem, de fato, na engenharia civil. E por que isso acontece? Isso acontece, gente, porque até eu mesmo, quando eu estava dentro da faculdade, quando eu me formei, eu achei que eu ia ganhar o piso salarial, né? Depois que eu me formasse, falei, agora eu não sou engenheira, agora eu tenho que ganhar pelo menos o piso, né? Que a gente sempre acaba pensando assim. E não foi bem assim, eu comecei ganhando 1/3 do piso, né? Em torno de R$ 2.000. Mas eu tinha aquela expectativa de que eu ia ganhar bem, né? E o que aconteceu é que não foi bem assim, né? E as pessoas daquela profissão, né, que eram engenheiros, engenheiras, engenheiros civis, no caso, ganhava bem de fato os que eram extremamente experientes, né? Que teriam ali anos de experiência. E a gente acaba levando isso basicamente como verdade, né? Porque acaba acontecendo com a gente ali, se a gente se depara com isso, é o que a gente tende a acreditar de fato, realmente. Mas eu vou trazer pontos aqui para vocês entenderem que não é bem assim, né? São coisas que eu acabei descobrindo durante minha trajetória na engenharia civil e que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque pode ser uma luz aí para muitos de vocês, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa visão por causa que a gente tem contato com profissionais, de fato, que ganham bem melhor, que têm anos de experiência. Mas eu vou falar para vocês que as pessoas, na verdade, acabam confundindo ter anos de experiência, né? Ter que ter anos de experiência para ganhar bem. Porque, na verdade, é que, assim, pessoas mais experientes, profissionais mais experientes, realmente tendem a ganhar mais. E é ali, no caso, justo, né? Se uma pessoa tem muito mais experiência, realmente, de fato, ela merece ganhar mais, porque ela é mais expert naquilo, né? Ela já tem um conhecimento que nem se compara com outras pessoas que não têm tantos anos de experiência ali, de fato, né? Naquela área. Então, beleza, isso daqui a gente entende. Mas o que as pessoas acabam confundindo é que pessoas profissionais, né, engenheiros e engenheiras civis, tendem a ganhar mais, no caso, por ser mais experiente. Mas isso não quer dizer que engenheiros e engenheiras, né, com menos tempo de experiência não possam começar a ganhar bem. Então, eu trago aqui para vocês, mas vocês podem estar pensando, Mariane, mas você não acabou de falar que na tua trajetória foi assim? Enfim, meu começo de trajetória foi. Mas teve uma virada aí, né, que eu quero trazer aqui para vocês e também compartilhar. Na verdade, não é só comigo, tenho colegas próximos que aconteceu a mesma coisa, enfim, tenho conhecidos, então posso trazer aqui com certa autoridade para dizer isso daqui para vocês. Mas as pessoas acabam confundindo, né, que realmente precisa ter anos de experiência. Gente, mas não é bem assim, tá? E aí, vocês podem até falar, Marielle, mas se você falou então que engenheiros mais novos, né, digamos, com menos tempo, não mais novos, mas que tenham menos tempo de experiência, realmente podem começar já ganhando bem? Sim, gente, podem começar já ganhando bem. E vocês devem estar se perguntando, mas como assim, né? Aonde que estão, então, essas oportunidades? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá?
Mas o primeiro caso que eu quero trazer aqui é que realmente dentro de empresas já tem ali, no caso, uma separação de profissionais que já têm tantos anos de formado, né? No caso, tantos anos de experiência, que já é separado daquela forma, por exemplo, de ter o engenheiro, engenheira júnior, sênior, né? Pleno, enfim, tem todas aquelas definições. Então, a gente sabe que dentro da empresa a gente já tem essas categorias realmente, quem tem mais experiência de fato naquilo ganha mais, certo? Mas o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, então, para vocês já quebrarem essa crença de que só engenheiros aí com anos de experiência acabam tendo bons ganhos aí de 6 a 15 mil, eu vou trazer aqui para vocês a questão do salário inicial. Então, assim, primeiro ponto, salário inicial, gente. Vocês podem parar para refletir o seguinte, né? A gente tem diversos tipos de engenheiros no mercado. Tem engenheiro aí, por exemplo, de pontes, engenheiro aí de estradas, engenheiro de obra, engenheiro de custos, engenheiro de projetos, enfim, tem diversos tipos de engenheiros. Mas vocês concordam que o salário inicial, dependendo de cada cargo que eu mencionei aqui, né? Cada área possui um salário inicial diferente. Então, o salário inicial de um projetista não é igual ao salário inicial do engenheiro de obra, assim como não é igual ao salário inicial de um engenheiro de pontes, assim como não é igual ao salário inicial de um engenheiro de custos. Então, a primeira coisa que vocês precisam se atentar é a questão do salário inicial. Né? Então, você já pode começar a ganhar um pouco melhor que outros profissionais, dependendo da área de atuação que você, no caso, for querer aí se especializar, se aprofundar o seu conhecimento. Então, o primeiro ponto, gente, é a questão do salário inicial que eu trago aqui para vocês refletirem, certo? Então, assim, depende realmente da qual área que você está indo. Então, assim, para você ganhar, por exemplo, de 6 a 15 mil, que eu acabo falando aqui, é uma área que eu posso falar para vocês que é possível, sim, que é a engenharia civil de custos, tá? Mas, até para trazer aqui fatos verídicos, né, para vocês não só ouvirem eu falando, eu quero compartilhar aqui com vocês o salário inicial que a gente tem de engenheiro civil de custos, tá? Pelo site Vagas, que é um site que a gente tem ali a questão de cargos e salários. Então lá você consegue visualizar as vagas disponíveis, né, por quanto que foi contratado. Então tem toda essa questão dos salários, né, dos cargos e salários, enfim, dentro desse mundo profissional, mas eu trago aqui a questão do engenheiro civil de custos. Então, se vocês forem fazer essa pesquisa lá no site, por exemplo, Vagas, vocês vão digitar lá engenheiro civil de custos, vai aparecer que o salário inicial do engenheiro civil de custos é de 7.286 inicial e podendo chegar a ganhar até 11.145. Aí já é quem tem um pouco mais de experiência. E aí vocês podem falar, Mariane, mas se não fala de 6 a 15, por que, por exemplo, lá tem de 7 a 11? Então, gente, isso, claro, varia de região para região um pouco, né? E no caso, ali é uma média que a gente tem dos profissionais que foram contratados e tudo mais, né? Então, tem lá quantos profissionais que foram avaliados e tudo mais, tem um bom número para chegar nessa média. Mas eu falo de 6 a 15, por quê? Porque se no site Vagas, por exemplo, diz de 7 mil, eu sei que as empresas nem sempre acabam contratando nesse valor inicial que a gente tem, por exemplo, de referência. Então, eu já acabo diminuindo um pouquinho a régua para 6, certo? E eu falo até 15 e não 11, conforme a referência do site Vagas, porque, na verdade, quando você é autônomo, você não tem teto, né? Então, eu falo 15, mas, na verdade, tem contratos aí que são até maiores que 15. Mas eu quero trazer para vocês uma margem, para vocês terem ideia, né, de quanto que dá para ganhar, por exemplo, um engenheiro civil de custos. Então, isso daqui é o primeiro ponto que eu trago para vocês, tá? Que é a questão de realmente analisar o salário inicial. Então, não quer dizer que eu preciso ter anos de experiência
para eu começar a atingir um salário bom. Então, isso vai depender da área que você está entrando, se aprofundando, que você vê ali que você, no caso, tem ali, se identifica, né, dentro da engenharia civil. Então, isso vai depender. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês quebrarem essa crença que precisa ter anos de experiência para ganhar bem aí, para ganhar, por exemplo, de 6 a 15 mil, certo? Segundo ponto que eu falo para vocês, que eu até já dei uma adiantadinha aqui, a questão é que o segundo ponto é que tem divergências, por exemplo, de você ser CLT trabalhando dentro de uma empresa. Quando eu digo CLT, se refere quando você é específico de uma empresa, né? No caso, ali de carteira assinada, ou até mesmo tem pessoas que são PJs específicos de uma empresa, enfim. Mas quando eu falo CLT, nesse caso, que você lida com uma empresa apenas, tá? E tem a questão do autônomo, que aí você, no caso, vai para cima do mercado realmente, você ali é o dono do seu negócio. Por que eu trago esse segundo ponto para vocês? A questão é que, sendo CLT, conforme eu falei, dentro das empresas, na verdade, nessa área de engenharia civil de custos, que é a minha especialidade, né, que eu posso trazer aqui com autoridade para falar com vocês, a questão é que dentro da empresa, a gente tem aí salários no mercado hoje de 5, 6 mil para pessoas que estão iniciando, né? No caso que já tem um conhecimento básico, mas isso é o básico mesmo, né? De 5 a 6 mil, basicamente, a gente tem, por exemplo, aqui na minha região, que eu posso dizer que eu tenho contato com pessoas que contratam nesses valores. Então, é de 5 a 6 mil. E isso, gente, você não precisa ter, por exemplo, 1001 pós, né? No caso, e saber, assim, basicamente um nível avançado. Não, o que eu estou falando aqui para vocês é um nível básico mesmo, tá? Que eu vejo que tem vagas que estão abertas, no caso, para trabalhar na área de engenharia civil de custos. Então, o CLT acaba começando ali de 5 a 6 mil, assim, que eu tenho conhecimento aqui, inclusive, da região aqui de Curitiba, do sul, aqui onde eu estou, tá? E a questão do autônomo, só para vocês entenderem, que o autônomo, gente, na verdade, você pode começar ganhando até um pouco mais, né? Porque, na verdade, o autônomo não tem um teto. E isso serve para qualquer área da engenharia civil, né? Tudo que você, por exemplo, for prestar de serviço diretamente para o cliente que você não está dentro de uma empresa, você acaba fazendo o preço daquele serviço que você está prestando. Então, você não tem, por exemplo, um teto igual dentro de uma empresa. Então, se você for para o caminho de autônomo, né, no caso, você vai ter salários iniciais com certeza maiores do que dentro de uma empresa. Então, isso também acaba divergindo. E eu queria que vocês entendessem que esse valor que eu estou falando aqui, por exemplo, tanto dentro da empresa, tanto questão de autônomo, não depende do anos de experiência. Então, isso eu quero deixar claro aqui para vocês, não depende do anos de experiência, tá? E quando você é autônomo, você é o seu próprio chefe, né? Você é o seu próprio chefe, você faz o seu preço. E no caso, se você, por exemplo, vamos supor aqui na engenharia civil de custos, se você quer fazer um orçamento executivo lá e você cobrar, sei lá, 7 mil, você pode cobrar 7 mil. Se você quiser cobrar 8 mil, você pode cobrar 8 mil. Se você quer atingir 16 mil de ganhos, né, dentro aí dessa área, você pode fechar 2 orçamentos, por exemplo, de 8 mil, que você vai chegar no 16 mil. Mas claro que você precisa ter uma organização muito boa, porque, claro, tem um certo trabalho por trás. Algumas coisas aí você já vai começar a repassar para alguns colegas, né, que você consegue, no caso, segregar esse serviço, né, separar, porque realmente talvez você não consiga dar conta, né? Também depende do tamanho aí do orçamento da obra, enfim. Mas só para trazer, clarear, né, essa divergência que a gente tem também da questão do CLT e do autônomo. Mas claro que isso vale para qualquer área da engenharia civil. Se você não é da área de engenharia civil de custos, se você for atuar como autônomo, você provavelmente vai ganhar mais do que dentro de uma empresa, porque você realmente faz ali o seu preço. Mas claro que para ter ganhos
dessa magnitude que eu estou trazendo aqui, também envolve uma parte de vendas por trás, né? Mas só para deixar claro, mas esse é um tema que a gente pode comentar aí num outro vídeo, certo? Terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. O terceiro ponto que vocês podem falar assim, Marielle, eu não ganho 6 mil por mês ainda e eu atuo na área de engenharia civil de custos. Né? Vocês podem falar desta maneira. E aí, eu falo para você o seguinte, se você não está ganhando no mínimo 6 mil, né, na área de engenharia civil de custos, garanto que você, no mínimo, deve estar próximo desse valor. Então, se você não ganha 6 mil, provavelmente você está próximo desse valor. E ainda, no caso, se você não está próximo desse valor, se você acha assim, Marielle, mesmo assim eu não estou próximo desse valor que você fala, eu vou falar para você. Então, talvez o problema é que talvez você não esteja exercendo realmente as funções, as atividades que são exclusivas, né, da engenharia civil de custos. Talvez a função, a atividade que você está exercendo não é bem da engenharia civil de custos, né? Não é tão aprofundado nessa área, mas talvez tenha alguma coisa a ver ali que não, no caso, mas não chega a ser 100% dessa função que a gente tem, né, no mercado, que é a engenharia civil de custos. Então, eu queria que você parasse para refletir isso. Se você não ganha de 6 mil ainda, você pode estar próximo. Se você não está próximo, talvez você não esteja exercendo as atividades de um engenheiro civil de custos. Então, vocês têm que parar para refletir isso também. Quais são as atividades que vocês exercem para ver realmente, no caso, se faz sentido, né, com a função ou não. Então, isso também é importante. Mas, em contrapartida, eu gostaria que você, por mais que você fale, por exemplo, que não está ali com ganhos de 6 mil, eu queria que você parasse nesse exato momento e pensasse na sua média salarial. E depois que você pensasse na sua média salarial, eu queria que você pensasse em pessoas que você conhece, colegas, seja, por exemplo, da faculdade, da pós, enfim, colegas engenheiros, né, que você conhece, engenheiros e engenheiras. Eu queria que você parasse para observar pessoas que basicamente têm esse período de experiência que você já tem dentro dessa área e você comparasse a sua média salarial com essa outra pessoa que está em uma outra área. E por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que a sua média salarial deve estar mais alta de que, por exemplo, outras pessoas que estão em outras funções, em outras atividades, né? Eu falo isso por quê? Porque eu já vi muitas pessoas comentando comigo, eu já passei por isso, então conforme eu falei para vocês, eu quando trabalhava em obra, a minha média salarial inicial foi R$ 2.000. E eu vejo que muitos profissionais acabam passando por isso ainda, né? Porque realmente estão aprendendo, não têm experiência, mas a pessoa que entra nessa área, né, por exemplo, aqui canteiro de obras, vai ter um determinado salário inicial. Só que se você comparar esse salário inicial, né, você, por exemplo, entrou para a empresa, você ficou mais um período. Eu, na minha trajetória, eu entrei com 2.000, passou um tempo, fui para 2.500. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos de média salarial, em quanto tempo, né, no caso, você viu que essa pessoa está dentro da empresa e você sabe quanto mais ou menos que ela ganha. E eu queria que você chegasse a comparar essa média de um colega teu, né, que esteja similar ali em anos de experiência, digamos assim, comparasse com você dentro dessa função que você está hoje, né, dentro da engenharia civil de custos. Eu tenho certeza absoluta que a sua média salarial é mais alta do que os seus colegas que não são dessa área, né? Resumindo, é isso. Às vezes eu não dou uma volta aqui, mas é para vocês entenderem realmente. Mas a questão que eu trago é essa, né? Você pode aí ter ganhos de 6 a 15 mil dentro da engenharia civil de custos, realmente, por ser uma área
que falta profissionais, por ser uma área que é pouco explorada. Se vocês forem ver outros colegas que estão em outras áreas, vai ter a média salarial mais baixa, com certeza, do que a sua, né? Porque quanto mais falta profissional, mais valorizado é os profissionais que tem no mercado. Então, isso é lei de mercado, né? Claro que pode ter, por exemplo, colegas que talvez ganhem um pouco a mais que você, então talvez a área dele seja muito menos explorada ainda do que engenharia civil de custos, né? E que eu já acho um pouco difícil, porque engenharia civil de custos, gente, basicamente as pessoas não sabem o que é, não conhecem, enfim, o Brasil é um pouco atrasado nisso, né? Eu já comentei isso daqui com vocês. Mas é só para trazer, né, essa realidade para vocês também, de vocês se compararem com outros profissionais dessa área. Então, depende da sua área que você está também, certo? Quarto ponto que eu vou trazer aqui para vocês, que também é muito importante. O quarto ponto é o seguinte, né? Tem uma coisa que as pessoas acabam confundindo também. Porque, assim, eu vou trazer aqui para minha área, né, que eu posso falar isso, porque eu já tenho uma certa vivência. Mas, nessa área de engenharia civil de custos, a gente tem um volume de conhecimento muito grande em um pouco espaço de tempo, né, num período de tempo curto, né, digamos assim. Então, a gente acaba tendo muito conhecimento em um curto período. E já em outras áreas, talvez não seja muito assim. E aí a questão, se eu tenho muito conhecimento em um curto período de tempo, será que faz sentido eu falar, por exemplo, que eu preciso ter anos de experiência para ganhar bem, sendo que minha experiência tem que estar, na verdade, atrelado ao volume de coisas que eu acabo aprendendo, né? O volume de situações que você acaba vivenciando. E para vocês entenderem um pouco melhor ainda, eu vou exemplificar aqui, né, para ficar mais claro. O que acontece? Por exemplo, dentro de uma obra, se você for trabalhar aí numa obra, vocês vão ver que, por exemplo, para executar uma obra, vamos supor aqui que você fique 2 anos dentro de uma obra. Esses 2 anos que você fica dentro dessa obra, você, claro, é muito bom, né? Aproveitar tudo durante esses 2 anos, conhecer todas as metodologias, acompanhar o processo. É uma área realmente boa também, né? De ter esse conhecimento. Mas a questão é que você ficando dentro de uma obra 2 anos, você só vai ter acesso e conhecimento àquela obra que você realmente está vivenciando ali. Só que o que acontece? As outras obras, gente, possuem outras metodologias construtivas, né? Aquilo ali que você aprendeu, você teve conhecimento realmente de fato daquela obra. Mas já na nossa área de engenharia civil de custos, só para vocês entenderem, acaba mudando. Não é bem assim a situação. Só para vocês entenderem. Só nesse ano que a gente está em junho, né? Então, só nesse ano, em junho, em 6 meses, eu já fechei 10 contratos de obras diferentes. Então, só para vocês entenderem, em 6 meses, eu já tenho acesso a 10 obras diferentes. E essas obras são desde loteamentos, obra de condomínio de Minha Casa Minha Vida, obra de condomínio já mais alto padrão, né, de casas de alto padrão. No caso, também tem obras que mais prédio, não condomínio, né? Condomínio, quando eu falo que são várias unidades, no caso, são várias torrezinhas, isso tanto de alto padrão, baixo padrão, tem prédios que é de alto, baixo padrão. Então, são diversas obras, são tipologias totalmente diferenciadas. Então, só para vocês entenderem, em 6 meses eu tive acesso aí a 10 tipos de obras que são totalmente diferentes uma da outra. E o que eu quero dizer para vocês? Que em 6 meses eu acabei aprendendo muita coisa de novos projetos e sempre melhorias, né? Que eu acabo, nossa, olha só, sempre tem algo novo que a gente acaba aprendendo. Então, eu acabei acelerando demais o meu conhecimento estando nessa área. Por quê? Porque a gente tem contato com vários tipos de projetos e a gente estuda de fato esses projetos. Então, é diferente, no caso, o conhecimento que eu tenho, por exemplo, que em 6 meses, que se for comparar muitas vezes se eu tivesse dentro de uma obra,
eu ia ter apenas em uma obra. E aqui eu falei que mais ou menos para executar uma obra aí uns 2, 3 anos, dependendo da obra, se for casa é menos, né? Mas só para vocês terem ideia, que isso também é diferente, porque você consegue agregar muito mais conhecimento. E quando você tem muito mais conhecimento, consequentemente, você acaba crescendo mais profissionalmente, porque você tem ali, no caso, conhecimento de diversas obras e diversos projetos, você sempre está aprendendo a todo instante, ou seja, a todo instante você está crescendo, né? Teu conhecimento se está crescendo, você está ficando mais especialista naquilo, porque você já passou por diversas situações distintas de diversas obras e diversos projetos. E já não é bem assim, talvez, em outras áreas, né? Então, eu trago aqui para vocês, só para vocês, no caso, entenderem o quanto que eu acabei acelerando o meu conhecimento, né? Estando nessa área. Então, 6 meses, por exemplo, já tive 10 obras aí, tipologias de obras diferentes, e isso que me faz ganhar de 6 a 15 mil dentro da engenharia civil, porque eu tenho um conhecimento que, no caso, que a gente acaba acelerando muito, né? Esse conhecimento e o nosso crescimento profissional. Então, vocês entendem que é diferente, muitas vezes, de eu estar somente num ambiente com uma tipologia de projeto, com uma tipologia de construção. Então, é totalmente diferente. Não sei se faz sentido aqui para vocês, mas eu trago a realidade da engenharia civil de custos, né? Que eu posso estar compartilhando aqui com vocês. E o que eu ganho, no caso do mercado, que é toda essa bagagem, é o que a gente faz aí, no caso, acabar se destacando também, né? Porque se você for ver, quando a gente acaba trabalhando, por exemplo, como autônomo, você tem diversas aberturas, né, de projetos. Agora, às vezes, se dentro de uma empresa segue também um padrão só de construção, basicamente você vai ter mais conhecimento aprofundado daquela tipologia em específico, mas isso é só um comentário mesmo, né? Então, assim, só para vocês entenderem agora quando eu entrei para engenharia civil de custos, porque eu falei para vocês, olha, gente, comecei na obra, né? Na lama ali, na chuva, né? Quer trabalhar em obra, né? Tem ali seus obstáculos, né? No caso, mas só para vocês entenderem, quando eu entrei na engenharia civil de custos, em 1 ano e meio de formada, eu já estava ganhando 8.500. Então, assim, isso dentro de uma empresa ainda, não como autônoma, porque conforme eu falei para vocês, quando a gente é autônomo, a gente não tem teto, quem faz o preço dos serviços é você mesmo, você é o seu chefe, então você ainda tem ganhos maiores, certo? Então, só para vocês entenderem que dentro da engenharia civil de custos tem essa oportunidade realmente. Mas, e só para falar para vocês, tá, gente? A questão é que vocês podem falar assim, 1 ano e meio de formada, mas você deve estar ganhando bem, assim, porque você já é mais experiente. Enfim, gente, eu vou falar para vocês, eu não sou tão velha assim, né? Eu não cheguei nos 30 ainda. Então, assim, com 1 ano e meio de formada, eu tava ali com os meus. Eu me formei com 26 anos, estava com 27 anos, e 1 ano e meio já depois, eu já estava tendo esses ganhos. Então, eu trago aqui realmente para abrir essa visão para vocês, porque tem pessoas que não falam dessa oportunidade que tem no mercado. Então, só para esclarecer um pouquinho melhor sobre isso. Então, não precisa você ter anos de experiência para você ganhar bem, né? Então, já estou falando aqui para vocês. Gente, eu tenho, assim, pouquíssimo tempo de formada, se vocês forem ver. No caso, me formei ali com 26 anos, ainda não completei 30, então só para vocês verem, né? Só que aí tem um fator que muda tudo aqui, que é o fator que eu quero trazer para vocês. Não adianta nada eu falar isso daqui para vocês, no caso, se vocês não tiverem uma coisa. E essa coisa, gente, se chama dedicação. Então, assim, eu tô contando a minha história aqui para vocês realmente porque eu sempre, na verdade, fui bem dedicada, né, com os meus trabalhos, com tudo que eu já exerci até hoje. Então é do meu perfil ter essa dedicação, sou extremamente focada e tudo mais. E isso que faz você dar um passo além dos outros, né? Então é isso que faz diferença. E eu vou falar para vocês que se você quer, por exemplo,
ganhar de 6 a 15 mil dentro da engenharia civil de custos, vai depender exclusivamente disso, da sua dedicação. Da sua dedicação. E é simples. Se você se dedicar, não tem como você não ter ganhos dessa magnitude, de 6 a 15 mil. Eu estou afirmando isso daqui, realmente, de fato, tá? Eu até vou fazer aqui uma analogia, né? Vocês podem até ver, vamos supor aqui, em outras profissões, vamos falar aqui de cantor, sertanejo. Não precisa nem ser sertanejo, qualquer cantor aí. Vocês sabem que tem diversas pessoas talentosas realmente, de fato, que cantam, que a gente vê que não são famosas, às vezes não ganham tão bem em shows, ainda estão, né, naquela fase ali de desenvolvimento e tudo mais. Mas o que diferencia os cantores que realmente se dão bem, de fato, no mercado, daqueles cantores que não se dão tão bem ainda, enfim? O que diferencia, gente, é realmente a dedicação. A dedicação, o tempo que aquele profissional, no caso, se dedica àquilo. Então, eu falo para vocês, eu sempre fui muito dedicada. Então, assim, é uma coisa que faz total diferença para você ter ganhos dessa magnitude. Se você não for dedicado, dificilmente você vai ter ganhos, né, dessa magnitude. Então, eu falo para vocês, se você realmente, de fato, quer ter ganhos de 6 a 15 mil dentro da engenharia civil, da engenharia civil de custos, você basta se dedicar, né? Você sempre tirar ali tempo para você realmente estar melhorando cada vez mais a sua técnica dentro da engenharia civil de custos, para você acabar se destacando pelo seu conhecimento, você conseguir cobrar aquele valor que você quer por aquele serviço e o cliente não reclamar e fechar contigo de fato, né? Então você precisa se dedicar. Você sempre tem que estar melhorando suas técnicas. Por mais que você tenha um conhecimento, talvez básico, intermediário, acabe sempre tirando um tempo para estudar mais. Isso faz total diferença. Falando sério aqui com vocês agora. E isso acontece até comigo. Eu estudo, hoje ainda estudo e vou continuar estudando, porque senão eu vou acabar estagnando. E não é isso que eu quero. Então essa parte de dedicação faz total diferença, tá, gente? Faz total diferença. E não só, na verdade, a parte da dedicação, mas ter a questão de foco e também ter a questão da disciplina, né? Então, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina. Se você quer melhorar, coloca na agenda um espaço ali de tempo que você vai se dedicar àquilo e comece a executar, né? A gente acaba subindo, de fato, questão de salário, seja dentro de empresa ou como autônomo, como se fosse uma escadinha, é um passinho ali, um degrauzinho de cada vez, né? Mas para você atingir aquele um degrau, você precisa ter foco, disciplina, dedicação de fato mesmo, porque senão você não vai conseguir subir. Então eu vejo que isso é o que faz a diferença, isso é o que faz a diferença. E aí, eu falo para você o seguinte, se você, por exemplo, beleza, né? Você pode falar assim, Marielle, eu tenho foco, eu tenho dedicação, eu tenho disciplina. Então, eu falo para você, se você tem realmente, de fato, essa força de vontade, eu falo aqui para você, até pergunto, né? Por que você não foca em áreas que te trarão esse resultado ainda com uma maior facilidade, né? Que é a questão da área de engenharia civil de custos. Então, se você tem foco, se você tem disciplina, se você realmente ali, no caso, quer se dedicar para algo, e se você não sabe muitas vezes, por que você não foca em uma área que te traz esse resultado mais facilmente? E a engenharia civil de custos traz, né? E você pode atingir ganhos de 6 a 15 mil dentro da engenharia civil, E quando a gente fala isso, talvez para profissionais que não conheçam realmente essa área, né, que acabam julgando, enfim, sem conhecer, é a pior coisa, porque, na verdade, está deixando uma oportunidade passar. Então, se você está em dúvida, às vezes, por que você não foca numa área que você vai atingir ali com mais facilidade, onde você quer chegar, né? E ainda, gente, eu falo o seguinte, né? Vocês podem falar assim, Marielle, mas isso aconteceu contigo somente, isso daí, na verdade, você estava falando aqui desses ganhos, você falou essa parte de dedicação, isso é com você. Não, gente, eu tenho colegas que realmente estão aí no mesmo caminho,
mais ou menos na mesma faixa, dentro de empresa, estão super bem. Eu tenho, inclusive, uma aluna que eu vou falar aqui para vocês, que também ela conseguiu em um curto período de tempo. Então não precisa anos de experiência, não. Se você se dedicar, você consegue isso, né? Em um tempo que você nem imagina de tão curto que é esse período de tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que em 3 meses de curso comigo, né? Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu dou um curso que se chama MTCO. Em 3 meses que ela se dedicou realmente, foi para cima, mas tem que ter dedicação. Ela se dedicou, foi para cima, colocou as estratégias certas no mercado de como captar clientes, de como apresentar proposta, né? Toda essa parte que eu ensino também. E aí, no caso, em 3 meses, ela já tinha fechado, por exemplo, um contrato de 12 mil, né? De uma obra. Então, é um serviço que faz ali em um mês. Então, só para vocês terem conhecimento, isso depende de cada um, mas a dedicação aí é um fator essencial, certo, pessoal? Então, eu só vou relembrar aqui os 4 pontos que a gente acabou falando, né, para vocês, no caso, quebrar, espero que já quebrou, né, essa crença de que você precisa ter anos de experiência para ganhar bem, né, na engenharia civil. Gente, espero que vocês tenham entendido realmente, de fato, que vocês tenham quebrado essa crença, hein? Então, o primeiro ponto, gente, vamos lá. Salário inicial. Então, conforme eu falei para vocês, salário inicial aí tem que ver em qual área que você está seguindo, que você quer atuar, porque o salário inicial é diferente para cada área, tá? O segundo ponto também é a questão do CLT e autônomo. Então, tem uma certa diferença de valores de CLT para autônomo. Então, se você preferir o CLT, provavelmente vai ter ganhos um pouco menores do que ser autônomo, mas nada impede que você, com pouco tempo de experiência, sendo autônomo, você já tenha aí ótimos ganhos, tá? Terceiro ponto, a questão de que, se você ainda não chegou a ter ganhos aí, por exemplo, de 6 mil dentro da engenharia civil de custos, é aquela questão que eu comentei. Talvez você não esteja exercendo, de fato, as atividades de um engenheiro de custos, ou até mesmo está próximo. E eu queria que vocês comparassem a média salarial, você dentro dessa área, com outros profissionais de outras áreas, e você vai perceber que a tua média salarial já é bem mais alta, né? Então, não precisa ter anos de experiência, de fato, para você ganhar mais aí na engenharia civil, tá? E aí, o quarto ponto que eu trago para vocês, que é a questão que o volume de conhecimento é diferente, por exemplo, de anos de experiência naquela profissão, né? Se você, por exemplo, até para fechar aqui, eu vou fazer uma outra analogia aí. Se você, por exemplo, se você exerce uma atividade em específico e você sempre faz aquela atividade específica, você pode ter anos de experiência, você vai fazer aquilo bem feito, certo? Mas é diferente de uma outra pessoa que está sempre ali, sempre agregando conhecimento e crescendo profissionalmente, agregando valor realmente de fato com o conhecimento que está aprendendo, enfim. Então, essa pessoa que consegue agregar mais, que consegue puxar mais conhecimento, né, que realmente acaba trabalhando esse crescimento profissional, ela acaba se tornando um pouco mais valiosa do que aquela pessoa que só faz exatamente aquilo da mesma forma por anos. Então, tem uma certa diferença aí de ter anos de experiência e de ter um volume de conhecimento, porque você pode ter um volume de conhecimento muito grande em um curto período de tempo, né? Conforme eu falei aqui no vídeo para vocês. Certo, pessoal? Então, ainda deixo o convite aqui para vocês. Se inscreva aqui no canal já, para você não deixar para depois, que a gente sempre está com conteúdos aqui justamente para ajudar vocês a crescerem profissionalmente dentro da engenharia civil. Então, deixo meu convite para vocês me acompanharem no Instagram, Facebook, YouTube. YouTube, já ativa lá o sininho, já se inscreve no canal, que a gente sempre vai acabar aí avisando, né? Já acaba avisando automaticamente os vídeos que a gente está postando, para te ajudar realmente, de fato, a crescer e a ter sucesso, né? Nessa área da engenharia civil, que é a engenharia civil de custos, né? Que eu sou, assim, um pouco suspeita a falar. Porque é uma área que eu não tenho a reclamar, que abriu ótimas portas para mim, e assim como abriram para outros,
A gente tem o intuito aqui de apresentar essa porta ainda para mais profissionais, né? Para mais profissionais conhecer essa área. Certo, pessoal? Então é isso! E vejo vocês na próxima segunda-feira, no próximo segundão. Até lá!